Bomba, bomba, mil vezes bomba! Que grande novidade! O zagueiro Alexander Barbosa vai jogar no Palmeiras a partir do mês de junho. Que baita contratação! E claro que tudo isso, todos os detalhes, vocês vão saber aqui neste conteúdo do canal do Facincani, que também vai falar desta notícia preocupante. Vitor Roque, hein? Saiu machucado da vitória sobre a equipe do Jacuipense por 3-0 pela Copa do Brasil e, de novo, gera um drama na cabeça do torcedor do Palmeiras. Tudo isso e muito mais. Esse conteúdo vocês têm que hypar demais, porque é uma baita de uma bomba. Alexander Barbosa vai jogar no Palmeiras. Que baita contratação. Vocês pediam na live. Eu também pedia junto com vocês. Finalmente, será que ouviram as nossas preces, os nossos desejos? Então, palmas à diretoria do Palmeiras quando alguma coisa boa acontece. Então, se inscreva aqui no canal, vem comigo neste conteúdo de pós-jogo, de Palmeiras 3, Jacuipense 0, quinta rodada de Copa do Brasil. Um jogo em que ficou marcado por uma imagem pra lá de preocupante. Mais do que os gols do Sousa, que foi muito bem no jogo, mais do que outros jogadores que, pra variar, não aproveitam oportunidades nem contra Jacuipense, pelo amor de Deus. Kelvin, Jefité, Luíde, Felipe Anderson fez gol, mas também parece que tava numa preguiça danada no segundo tempo, até tentou algumas coisas, mas sabe, você olha pro Felipe Anderson, não vai muito, Maurício também meio desanimado, enfim, só o Sousa valeu e aproveitou muito bem a chance. Aliás, Alan, você é bom jogador, hein? Alan, toma cuidado, porque o Sousa joga pela direita também. E se ele continuar entrando bem assim, e valeu, viu, Sousa? Meus parabéns. Quando é pra te criticar, eu já te critiquei muito. E quando é pra aplaudir, aplaudo também. Hoje você provou que, merece brigar por uma vaga nessa equipe. É assim que funciona. Jogo pequeno é pra aproveitar, pra passar por cima. E você foi bem demais. Só que tirando essa classificação já virtual do Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil, jogo de volta vai ser protocolar lá em Londrina contra a equipe baiana. Logo no começo do jogo, uma equipe que veio, olha, me surpreendeu. Eu pensei que Jacuipense viria para fazer um jogo normal, duro, tático, tentar, algumas jogadas para ver o que acontecia no Allianz Parque, tentar fazer história e tudo mais. Os caras vieram com caixa de ferramenta aberta, desceram a porrada no Palmeiras, alguns lances violentos e, em especial, em cima do Vitor Roque, que voltava à titularidade depois de quase um mês em tratamento de um problema no tornozelo e com 10 minutos de jogo, tomou uma chegada do jogador da equipe da Jacuipense, saiu com muitas dores, imediatamente, rodou o dedinho, pediu substituição, ficou no banco de reservas com uma botinha, fazendo tratamento com gelo, e depois os relatos da transmissão do jogo falavam que o Vitor Roque desceu aos vestiários com muita dificuldade, ou seja, com o pé bastante dolorido e, portanto, meus amigos, regride a estaca zero aquilo que ele tinha evoluído para voltar, nesse momento, a ajudar o Verdão. E justamente num período em que o Palmeiras agora tem jogos fora de casa em sequência, vai ter clássico contra o Santos, jogos pela Libertadores que podem valer classificação para o Verdão para a próxima fase desta competição. E o Palmeiras, sem o Vitor Roque, é um time com um ataque completamente diferente. Infelizmente, uma grande dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira e um puxão de orelha no técnico do Palmeiras. Porque, para que em Palmeiras e Jacuipense entrar com uma força máxima dessa? Se o Vitor Roque tá em controle de carga, tá retornando de uma lesão, como seria o caso do Paulinho, se estivesse à disposição, por que não colocá-los no segundo tempo? Para ganhar uma minutagem de meia horinha, 20 minutos, sei lá, para os caras apenas voltarem aos pouquinhos e ao longo do jogo utilizar outras peças que aí sim precisam de um tempo maior de avaliação. Por exemplo, o tal do Luíde. Dê a titularidade para ele, vê como é que se comporta contra Jacuipense, bem que nesse jogo não fez nada para variar, aliás, perdeu um gol no primeiro tempo, que pelo amor de Deus, mas pelo menos você coloca esses caras, o Larson, o Luiz Pacheco nem no banco esteve,
Ou seja, é jogo para você ver novidades. Sei lá, o Kelvin jogou? Joga o Kelvin, não aproveitou a chance, mas pelo menos você não ficou gastando energia de jogadores que são importantes, Marlon Freitas, do Evangelista, podia, sei lá, ter o Evangelista não, do Andréas Pereira, que entrou no segundo tempo, mas entrasse com uma formação completamente alternativa, até com alguns jogadores da base, pra tentar só fazer o básico protocolar, no segundo tempo rodasse os caras, né? Ou seja, de novo um Abel que peca por tudo aquilo que ele pede em termos de organização, de calendário, reclama que não tem tempo para treinar, reclama que é jogo atrás de jogo e colocando o jogador nesse tipo de condição. Ou seja, ô Abel Ferreira, você tá de brincadeira, né? Podia ter esperado então para domingo o Vitor Roque, colocasse mais 20 minutos, tá voltando de lesão, é o caso que eu falava do Paulinho. Não precisa ter o Paulinho 90 minutos, tá maluco? Mas 10 minutos aí no final do jogo, time da Jacuipense, sei lá, se estivesse perdendo, roda um pouquinho a minutagem, olhe, observe outros atletas. Até na transmissão da Jovem Pan, o Piperno falava muito bem. Por que não coloca pra gente avaliar o Eduardo Conceição, o Heitor, jogadores que podem render daqui a pouquinho aos cofres do Palmeiras mais de 60, estamos falando de mais de 60 milhões de euros que são especulados por ele, 20 pelo Heitor e mais de 40 pelo Eduardo Conceição. Se o mundo europeu, com times grandes, dão esse valor aos garotos, porque que só no Palmeiras eles não podem subir para jogar com o Jacuipense, em vez de você colocar nessa baita barca furada alguns atletas que precisavam desse cuidado. E agora o Vitor Roque volta de novo a ser uma incógnita. Portanto, torçamos, né, para que não seja nada grave com o Vitor Roque, que possa, sei lá, ser uma pancada, que com uma semana, 10 dias o cara esteja de volta e fique em plenas condições em breve para ajudar o Verdão, porque o Vitor Roque é muito bom jogador e fundamental para esse ataque alviverde. Mas, já que estamos falando, né, de coisas fundamentais e importantes, a bomba desta quinta-feira. Como trouxe ontem aqui para vocês, no vídeo que vocês acompanharam, por isso que eu peço, ó, sempre likes aqui, hype este conteúdo agora comigo, tá bom? Se inscreva aqui no canal do Facincana e seja bem-vindo, vem pra cá, comente, faça o vídeo bombar. Como eu trouxe ontem pra vocês, o Palmeiras tentaria duas alternativas com o Botafogo pra tentar destravar o negócio do Alexander Barbosa. A primeira tentativa, comprar o jogador pra junho, desde que os valores fossem aceitos e menores do que o Palmeiras pagou no Marlon Freitas. Cerca de 5 milhões e meio de euros em dezembro do ano passado, porque ele só tinha mais um ano de contrato. E lembrando que o Alexander Barbosa, ele tem mais 6 meses de contrato, pode daqui a pouquinho assinar um pré-contrato com a equipe do Palmeiras, né, caso fosse de interesse dele, e sair gratuitamente no final do ano. Ou, no caso, esperar a situação e fazer exatamente isso que eu expliquei. Não faz a proposta, se não tivesse negócio com o Botafogo, assina pré-contrato e espera o jogador para a próxima temporada. Só que como o Alexander Barbosa já tem 9 jogos e o Abel quer porque quer um zagueiro canhoto e surgiu essa baita oportunidade de mercado que veio através dos empresários dele ao Palmeiras, o clube não quis perder tempo. Foi ao Botafogo, foi ao limite financeiro que o clube poderia não recusar e 4 milhões de dólares foram batidos à mesa. 4 milhões de dólares, ou seja, uma proposta menor, como expliquei ontem para vocês em relação ao Marlon Freitas e, portanto, Alexander Barbosa vai se despedir do Botafogo, se apresentar ao Palmeiras na próxima janela de transferências para ser registrado, evitar que jogue mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o que implicaria em ele não vestir a camisa do clube mais nesta competição, ficaria proibido burocraticamente, e com isso, com essa situação horrorosa financeira que vive o Botafogo, time em recuperação judicial, John Textor afastado temporariamente da SAF, enfim, o Botafogo tá em ebulição negativa, o Alexander Barbosa, como enxergou tudo isso, ó, pediu para os empresários fazerem um negócio com o Palmeiras e principalmente porque Arthur Jorge, ex-técnico e campeão da Libertadores com o Alexander Barbosa em 2024 no próprio Botafogo, ligou para o jogador para saber as condições dele ir ao Cruzeiro. E sabendo disso, o Palmeiras apertou o passo, foi para cima,
fez o negócio com o Botafogo, pagou o que o Botafogo queria, ofereceu o que o Barbosa queria e, portanto, a negociação vai sair do papel. Alexander Barbosa será mais um reforço, terceiro do Palmeiras nesta temporada, grande jogador. E a pergunta que fica, vai impedir a chegada do Nino no meio do ano? Não, muito pelo contrário. O Palmeiras trabalha com as duas frentes, até porque o Nino não é especial, esse zagueiro canhoto que o zagueiro, que no caso o técnico Abel Ferreira pediu, é um zagueiro de uma outra característica, o Nino vem também com outro objetivo e, portanto, o Palmeiras mantém a palavra que deu ao Zenit de repetir aquele acordo que ofereceu no começo do ano para ter o Nino tudo engatilhado para depois da Copa do Mundo e, portanto, o Palmeiras vai receber dois zagueiros e, recentemente, campeões de Libertadores. Em 23, o Nino pelo Fluminense, em 24, o Alexander Barbosa pelo Botafogo e vai fazer uma grande zaga com diversas boas opções. A lembrar que o Benedetti, que vai se tornar a sexta opção, provavelmente colocado no mercado para venda e pode até sobrar para o Bruno Fux, também, que é um atleta que deve perder bastante espaço com essas chegadas após a Copa do Mundo. Portanto, baita negócio, parabéns, é isso que tem que fazer, meu caro Anderson Barros, é isso, presidente Leila Pereira, são esses jogadores, Abel, que o torcedor quer ver com a camisa do clube, jogadores campeões. E o Alexander Barbosa, repito, vem para ser titular. É muito bom de bola, é muito mais jogador que o Murilo, seguro, jogador firme, jogador de Libertadores, jogador de jogo grande, jogador que não se intimida com qualquer um, jogador que não pipoca em momentos importantes. E, portanto, seja bem-vindo, Alexander Barbosa. Você é um baita jogador, vai virar ídolo com certeza, pelo menos na projeção do que você joga e do que eu vejo, do que o torcedor do Palmeiras espera, com certeza vai ser um grande casamento e uma belíssima contratação feita por todo o departamento de futebol do clube. Parabéns aos envolvidos e o Palmeiras agora que busque outras opções, lateral direito, que é uma posição carente, um camisa 5 que vai ser importante também depois da Copa do Mundo, um meia atacante para ser uma válvula para abastecer, quem sabe ali o Vitor Roque, para abastecer outros jogadores, em substituição provavelmente ao Flaco Lopes que depois da Copa deve sair, mas o fato é, acorde cada vez mais para o mercado da bola, Palmeiras, porque o seu grande rival Flamengo tem dois times praticamente titulares e vocês, Palmeiras, têm muita condição de fazer exatamente esse mesmo planejamento para finalmente ter um segundo semestre muito mais vencedor do que a gente acompanhou recentemente. Então, bora! É isso que se espera. Deixa like, curtiu? Hype o conteúdo que é muito importante e se inscreva aqui no canal. Até a próxima! Vou voltar então pro Palmeiras, já que chegou aos 1.200, mas vamos bater 1.500 hoje, que é sexta-feira, não vamos? Sexta-feira, Play TV, bora curtir. Pô, demais.